Passei o dia hoje aqui me maravilhando com tantas aulas, aprendi tanto, mas às vezes eu me sinto um pouco meio fora do ninho ou talvez romântico demais, porque aqui se fala muito em direito fundamental ao meio ambiente. Isso às vezes me preocupa um pouquinho, sabe, Eliane? Porque será que, na verdade, é um direito nosso ou não poderá ser um sujeito de direito? Né? É um conflito que eu tenho até hoje, e, na verdade, a minha visão é essa, né? Que direitos como direitos nossos, eles surgem, como o Bob lembra, de um processo de luta, né, pela preservação. E nós só chegamos à noção de que aquilo é um direito quando nós sentimos necessidade de protegê-lo, quando que, na verdade, nós sempre vivemos na natureza, junto da natureza. E, como o Boff lembra, eu no início desse evento, eu também me referi a Boff, nós temos várias visões, né, protetivas. E porque o bem ambiental, então, é um recurso. Recurso é algo que a gente pode recorrer, que a gente pode usar. Eu acho que é muito egoísta isso da nossa parte também. Nos parece, né, que a nossa própria Constituição, no artigo 225, na primeira palavra, já coloca ali: todos têm direito ao meio ambiente. Quem são esses todos? Todos nós que aqui estamos ou todos nós, seres vivos, que fizemos parte do meio ambiente? Então, como Boff referiu, e eu já citei no início do nosso evento, nós temos que lembrar que, na verdade, nós temos que nos sentir não como um ser sobre as coisas. E os indígenas nos ensinaram muito isso, não é? Mas como alguém junto com as coisas, junto com os demais seres vivos, como membros de uma comunidade planetária e cósmica. Então, esse é um dilema que eu tenho até hoje. Mas sabemos que a minha proposta aqui é a gente fazer uma análise sobre, uma reflexão sobre a tutela penal do meio ambiente. E eu, examinando a nossa legislação, vou apontar dois artigos praticamente só da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, que acho que a nossa visão na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente é uma visão muito egoísta, muito pensando em nós, que temos esse ambiente como um recurso. E agora nós vamos ter, não sei se os colegas sabem, no Ministério da Justiça, lá nós temos o nosso querido Vladimir Passos de Freitas, que agora é assessor legislativo do Ministério da Justiça, e tramitou uma ideia de se, em razão desses desastres que nós tivemos, né, infelizmente, com tanta repetição, de se fazer uma imputação penal dos desastres. E, então, aproveitando para fazer uma alteração do artigo 54 da Lei 9.605, que é onde eu acho que nós podemos encontrar a proteção das águas também ali. E isso era um anteprojeto, agora eles resolveram, trocamos ideias, inclusive me pediram sugestões. Infelizmente, algumas sugestões minhas não foram aceitas, no sentido de que a gente criminalizasse não só o dano ao meio ambiente, mas também o perigo, no artigo 54. Mas, enfim, nós temos essas visões, nós podemos ter a visão, então, logicamente que não pode ser a pouco inteligente visão do antropocentrismo exacerbado. Isso, todos nós já sabemos disso, né? Porque nós mesmos iríamos para as pupuias se nós tivéssemos essa visão. Então, pelo menos um antropocentrismo mitigado, né? Mas quando que
há uma solidariedade geracional, mas nos parece que também a solidariedade deveria ser com todos os seres vivos. Não é? Bem, pensando, né, nesses recursos, nós pensamos em Gandhi também, que nos faz lembrar, né, de que a Terra possui recursos suficientes para prover as necessidades de todos, mas não a avidez de alguns. Né? Nós temos que justamente buscar preservar, nem que seja apenas no interesse das futuras gerações, o que já é muito, embora me pareça que também nos interesses de todos os seres vivos. Bem, as águas, elas têm pouca proteção penal na nossa legislação, não há dúvida. E aí nós podemos destacar 2 artigos, que ambos poderiam ser denominados também de poluição das águas, né? Que é o artigo 33, mais especificamente com poluição das águas, né? Versus o artigo 54, que já é mais abrangente, né? Que abarca toda a degradação do meio ambiente. Então, lembro que o 54 prevê expor a perigo a saúde humana, provocar a mortandade de animais e destruição significativa da flora. Bom, eu vou pular isso porque é muito direito penal puro. Nós temos aqui um conflito entre esses 2 textos legais dispositivos, né, que na verdade é um conflito apenas aparente, uma delas é que vai sobrepor. Mas nós temos então o crime de poluição contra a fauna aquática, na verdade, o artigo 33, né, ele prevê provocar a emissão pela emissão de efluentes o carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, etc. E nós temos, então, na verdade, como resultado naturalístico desses crimes, a poluição hídrica, evidentemente, né, e a morte de espécimes da fauna aquática. Então, ele é um crime contra a fauna, mas é também um crime de degradação do elemento água. Mas é um crime de dano à fauna. E é penado menos severamente do que o artigo 54. Agora, se também decorrer, além disso, perigo ou dano à saúde humana, ou a destruição, aí já é dano só, né, significativo da flora, ou da mortandade de animais, outros animais, haverá um concurso aparente de normas, como nós sabemos, né? Então vai prevalecer, pelo princípio da subsidiariedade tácita, o artigo 54. Então esse artigo aqui é que nos merece uma atenção. E eu sempre lembro de comparar como era antes da lei dos crimes contra o meio ambiente e como é hoje. O crime de poluição na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 15, era, na verdade, um crime. Comparem, eu busquei negritar certos elementos na lei nova, que está à esquerda de quem vê o slide, e a lei antiga. Então, vejam, nós fazendo um exercício, nós podemos chegar à conclusão de que o poluidor é aquele que causa poluição de qualquer natureza, até aí a mesma coisa, não é? Na lei antiga, nós tínhamos que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou apenas até que estiver tornando mais grave um perigo existente. Enquanto que, na nova lei, nós temos como elementos o quê? Resultar, isso é dano, ou que possam resultar em danos à saúde humana. Então, não há dúvida que aqui é um crime de perigo. Mas um crime de perigo a quem? A nós, as pessoas humanas. E com relação ao meio ambiente, tipifica apenas o dano. E não é qualquer dano. Tem que ser a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, nos parece que, na verdade, o artigo 54, ele representa uma lei nova mais benigna, se nós vermos pelo lado do delinquente, não é? Que poderia ser aplicada até retroativamente aos fatos praticados antes da Lei 9.605. Então, lógico, alguns dizem que há um aspecto positivo na lei,
ao dizer que é poluição de, eu não consigo dar para trás nisso aqui, não sei porquê, né? A gente está brigando. Mas ali dizer que é poluição de qualquer natureza, lógico, pode ser poluição da água, mas na lei antiga também dizia o poluidor, é que causa qualquer poluição. Né? Bom, o artigo 54, parágrafo 3º, esse pode ser visto talvez como um crime de perigo, apenas, porque ele prevê que incorre nas mesmas penas do artigo anterior, que é o artigo 54, parágrafo 2º, que já trata da poluição qualificada, onde há alguns resultados mais significativos. Né? Quando quem deixar de adotar as providências em caso de risco de grave dano ambiental irreversível. Como a lei usou a expressão precaução, Paulo Afonso Leme Machado pensa que aí foi consagrado o princípio da precaução em matéria ambiental. Mas, na verdade, me parece que, como está escrito, esse precaução no penal, a gente sempre tem que ter uma leitura mais restritiva também. Precaução é no sentido de perigo também, né? E mais, então, nos parece que aqui o que foi consagrado foi o princípio da prevenção. O projeto desse que vai ser, que já foi encaminhado, eles acabaram, em vez de fazer um novo projeto, eles resolveram introduzir no projeto de lei 550 um artigo 6º que vai, então, alterar o artigo 54. Então, no projeto, eles substituíram a expressão precaução por prevenção, mas que ficou mais adequado mesmo, porque em matéria penal a precaução é na dúvida, então como é que nós vamos fazer incidência do direito penal na dúvida? Então, e me parece que a expressão já era essa mesmo, né? Uma hipótese restritiva, e na verdade eu acho que aqui também vejo assim, o artigo 54 é um parágrafo do caput, e nós prevemos o seguinte, que no artigo 54, relativamente ao meio ambiente, é um crime de dano e não de perigo. No artigo, parágrafo 3º, nós temos um perigo. Deixar de usar medida de precaução, de prevenção, de cuidado, em caso de risco ambiental grave. Então, nos parece que também, pelo princípio da proporcionalidade, muitos penalistas poderiam entender que o parágrafo 3º só se aplicaria quando fosse situação do caput e teria essa pena mais severa quando houvesse o descumprimento de uma precaução que a pessoa deveria ter, porque aquilo era previsível que ocorresse. Mas, enfim, isso aqui é uma referência, na verdade, a uma análise jurisprudencial, em que esse crime, agora nós vamos voltar, então, à análise do artigo 54, se preocupando mais com as pessoas do que com o meio ambiente em si, né? Então, se vendo como um crime de perigo às pessoas, né? Evidentemente, poluir uma água que pessoas possam se banhar, e disso já haverá o crime do artigo 54, se aquilo possa causar dano, seja lesão, seja morte a pessoas. Então, a nossa jurisprudência tem entendido, né, que ele é um crime... Fizeram uma mistura aqui de crime formal com crime de perigo, enquanto que, na verdade, são óticas diferentes, né? A gente pode dividir os crimes de acordo com o resultado naturalístico em crime formal ou crime material, né? O crime material é aquele que exige um resultado naturalístico para ele ocorrer, e o crime formal ele apenas prevê a possibilidade daquele resultado. Já o crime de perigo e de dano é com relação ao bem jurídico protegido, né? Mas, enfim, a jurisprudência tem entendido, né, que ele é um crime de dano à saúde humana, então, evidentemente, que se ficar comprovado que aquela poluição daquela água, por exemplo, ela puder trazer dano à saúde humana, então já viria o crime. E alguns confundem que isso seria crime de perigo abstrato, como a jurisprudência assim definiu. Eu gostaria que fosse assim mesmo.
mas me parece que não é. Porque se a lei usa a expressão que possa causar dano, isso significa que é um perigo concreto. O dano é um elemento do crime que a possibilidade de dano tem que ser comprovada. Então vem a dificuldade do Ministério Público, que precisa perícia, etc. Agora, tem casos em que, na verdade, aqui é aquela análise que eu fiz rapidamente, e ele, embora seja um crime formal, num aspecto, ele é um crime formal, porque ele prevê que possa resultar o dano ou não, seria crime igualmente. Mas ele é um crime de perigo concreto porque é um elemento do tipo o perigo e a necessidade de prová-lo. Só que o que ocorre no caso é que muitas vezes é notório o perigo daquela atividade, tu não precisa fazer uma perícia para comprovar. O caso ali era a situação de suinicultura, lançar dejetos de suinicultura no solo, água e etc. Então, é evidente que dejetos de suinicultura, evidentemente, pode causar dano, tu não precisa fazer uma perícia. Então, nesse caso, já está evidenciado o perigo, mas não transforma o crime em crime de perigo abstrato, e sim um crime de perigo concreto. Então, não há dúvida de que a nossa lei consagrou o crime de poluição do artigo 54 como um crime de perigo às pessoas, mas, lamentavelmente, com relação ao meio ambiente, não basta perigo ao meio ambiente para haver o crime. O projeto de lei 550, ele acabou não alterando o caput do artigo 54. Eu preconizei, sugeri que a gente aproveitasse essa ocasião, não só para criminalizar mais severamente os desastres, mas para corrigir esse erro do caput que nós mesmos cometemos quando ajudamos na lei dos crimes contra o meio ambiente. Mas, lamentavelmente, não. A outra questão que há de impropriedade é que a culpa, no artigo 54, é prevista como se fosse uma causa de diminuição de pena, quando que a culpa é um tipo à parte, deveria ter uma pena mínima e máxima combinada. Então, também acabaram não aceitando essa sugestão. Existe há pontos bastante positivos nesse projeto de lei, né? Ele aumenta as penas da forma qualificada do parágrafo 2º, que são as mesmas da lei atual, mas no artigo 50 alteraram, como eu já referi, o parágrafo 3º, substituindo precaução por prevenção, né? E altamente positivo, me parece, nesse projeto é a imputação penal dos desastres, com penas bem mais severas. Então, está sendo criado, esperamos que seja, né, o artigo 54A, né, que prevê causar desastre ambiental com pena de reclusão de 4 a 10 anos. Aí descreve muito minuciosamente, que nós não vamos analisar aqui, em que consiste o desastre ambiental. Criou um parágrafo 2º, então, para o crime de desastre ambiental, agora tem um tipo culposo como tipo culposo mesmo. Eles têm uma pena mínima e uma pena máxima combinada. Só no caso do caput, da poluição genérica, é que continua essa impropriedade. Também prevê um tipo derivado bem mais severo quando resulta a morte em razão dos desastres, né? E prevê uma forma interessante também de um préter dolo, né? Que se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, então cria um tipo com uma pena
considerável também, que vai de 4 a 12 anos, além da multa, né? Além de dar um aumento de 1/3. Aqui tem umas questões que talvez a gente vai ter que interpretar depois com o direito penal, que se decorre de condutas comissivas ou omissivas praticadas no interesse ou benefício da pessoa jurídica. Então, se houver um crime de desastre causado no interesse ou benefício de pessoa jurídica, né, ainda haverá um aumento de 1/3. Mas me parece que isso só pode ser aplicado para pessoas físicas, né? Porque para a pessoa jurídica, no artigo 3º da Lei 9.605, é uma das condições da imputação penal, da responsabilização penal da pessoa jurídica, que seja praticado no interesse ou benefício da pessoa jurídica. Então, haveria um bis in idem aí nesse caso. Então, para as pessoas físicas, então, digamos, os diretores das empresas, também está postulando algo muito interessante, é que se o crime de desastre decorre da omissão daquele que tinha o dever, que tem o poder de gestão e dever legal de adotar medidas tendentes a impedi-los. Então, também dirigentes de pessoas. Seria, na verdade, uma situação da última parte do parágrafo 2º da Lei 9.605, que previa a responsabilidade por omissão do dirigente, daquele que tinha... Dirigente e outras pessoas na pessoa jurídica que tinham o dever de impedir o resultado, né? E também agrava sensivelmente, um majorante também de 1/3, se resulta mais de uma morte. Então, nos parece assim que nós temos uma tutela penal dos recursos hídricos do meio ambiente, através desse delito de poluição, e provavelmente teremos também dos delitos de desastre, mas ainda de uma forma assim muito aquém do que acho que seria desejável. Acho que nós deveríamos também prever, mesmo numa visão antropocêntrica, que causar perigo ao meio ambiente através de uma poluição, geralmente quando se polui um elemento do meio ambiente já traz perigo à pessoa também, né? Mas acho que nós deveríamos avançar um pouco mais e tipificar o perigo ao meio ambiente em si mesmo. Eram essas considerações que eu trago aos amigos. Agradeço muito a oportunidade e agora nós vamos fazer um sorteio da nossa revista de Direito Ambiental para premiar os persistentes que aqui ficaram entre nós, tá? Obrigado a todos.